A Deus, nesse instante, Ele aumente o nosso conhecimento de Sua palavra, que possamos conhecermos a nós mesmos, para sabermos onde estamos parados. Pessoas devemos ser nesses dias de tanta confusão espiritual, e sabendo nós que foi justamente em meio a grandes confusões que aconteceram eventos da parte de Deus que eram para acontecer no passado. O mesmo se repete agora, em meio a uma grande confusão. O Senhor tirará a sua mão e a levará no mar, enquanto milhares e milhares ficarão aí pregando a segunda vinda de Cristo, sem saberem que Ele já veio e levou a sua mão. O Senhor se compadeça de nós, mais e mais, que possamos tomar esse instante como um instante marcante em nossa vida espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, nós sabemos que somente a mecânica não resolve, mas sem a mecânica também nada acontece. Se temos uma boa mecânica, é sinal de que a qualquer momento teremos a perfeita dinâmica. Então, aquilo que podemos fazer é termos uma boa mecânica. A dinâmica é uma parte de Deus, exclusivamente do Senhor, em acionar essa mecânica e pô-la em ação. Tenhamos, pois, uma mecânica perfeita. E esta mecânica, ela não pode ser perfeita sem a mensagem que Deus enviou para esta era. Esta mensagem nos coloca em uma verdadeira mecânica. Mas sem esta mecânica nós não subiremos. Não haverá dinâmica para subirmos. Então é bom que todos conheçam esta mensagem, porque somente ela poderá ser dinamizada pelo Espírito Santo. Então, amados, nós vamos continuar com o assunto desse programa Prima Coelho. O assunto é um só. Não se fizer o assunto certo, não importa se hoje falamos sobre tal ou tal assunto, se amanhã nós voltamos a falar sobre o mesmo assunto, se depois já voltamos a falar sobre outro assunto, mas todos eles concordam em um fim, Cristo em você. Toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, resume-se nesta pequena grande palavra: Cristo, Jesus, nosso Senhor. Agora, isso de Deus é muito bom, não resta dúvida. Conhecer a palavra é muito bom. Conhecer a mensagem é muito bom. Isso seria como você ter um carro. Carro bem fabricado. Carro de ótima qualidade. Quem sabe até o tanque cheio de gasolina.
mas ainda falta alguém para entrar ali com uma chave de ignição e acionar aquela chave, provocando corrente, a distribuição, uma ação na carburação, e assim então aquele carro entrar numa dinâmica. Ora, meus amigos, natural explica o espiritual. Veja só, como ele não é alma, não. Você sabe que a alma está dentro como a natureza do espírito. Agora você tem um veículo, você tem um carro. Esse carro é uma matéria inanimada. Quando você sai de dentro desse carro, esse carro não passa de uma mecânica ali com peças ajustadas, engenhadas ali, etc. Tudo bem. Mas aquele carro é uma matéria inanimada, sem motorista. Ele não sai do lugar. Ele não transporta, ele não se movimenta sem que alguém o ponha em movimento. Agora, você está no volante daquele carro, você diz para ele, na sua mente, nós vamos para o norte. O carro não discute. Ele está numa perfeita mecânica, tem a gasolina, está em explosão, está tudo em ordem. O motorista dirige pela sua própria mente a direção do carro. Norte, não, agora é sul, não, agora é leste, agora é oeste. Então, quem está é responsabilizado, inclusive pelas autoridades. Você nunca vai ver um carro processado na justiça. Mas você vai ver o motorista que estava dirigindo o carro e que violou a lei do trânsito. Mas ele não responde diante das autoridades. Quem responde é o que estava dirigindo o carro. É quem vai responder. Agora, você pensa que essa carne, esse sangue, é que vai para o céu? Vai responder juízo diante de Deus? Não. Isso não. Bem como não é essa carne e esse sangue que vai herdar o reino de Deus. Isto não é perfeito? Isto não é correto? Estamos aqui inventando alguma coisa? Não. Você tem um bom senso e, sobretudo, você tem o Espírito Santo. E você está vendo que isto é uma verdade que concorda com as Escrituras. Agora, o motorista infrator vai responder pelo que ele praticou através do carro, do veículo. Você sabe disso. São Paulo disse, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu prefiro vai dizer agora, pela palavra, pela mensagem. Pedro disse que o julgamento, o juízo está na casa de Deus. E essa mensagem não foi condenados como 1 Coríntios 11. São Paulo fala isso ali naquele capítulo da Santa Ceia, né? E eu prefiro esse juízo, esse tribunal agora. Você quer estar diante do tribunal agora? Ou depois, quando não houver mais solução? Porque todos
devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segundo os Coríntios, capítulo 5, nós sabemos que a noiva de Jesus Cristo não está aí, porque o próprio São Paulo, em 1 Coríntios 6, diz que ela vai ficar no mundo. Ela estará sentada no trono, com ele, ela é a rainha, ele é o rei, ele é ela é ele. Se Herodias pôde fazer o que quis, estando ao lado de Herodes, se Jezabel pôde fazer o que quis, ao lado de Acabe, lá está o outro lado. Esta verdadeira esposa de Cristo julgará o mundo. Ela julgou o profeta de Deus, segundo o seu espírito pervertido. Ela julgou o profeta de Deus, uma questão, segundo o seu espírito pervertido. Mas esta esposa, casada legitimamente com Cristo, comprada pelo seu próprio sangue, julgará o mundo segundo o Espírito de Cristo. Então, vamos adiante. O corpo é o veículo. E neste corpo temos o Espírito. E no Espírito temos a natureza do Espírito, que é a alma. Então, esse é o condutor desse veículo. Se torna um condutor segundo a natureza do motorista. Ele obedece, ele corre mais, ele anda de acordo com a lei, ou perverte a lei, transgride a lei, e assim por diante, de acordo com sua natureza. Não é certo? Então, de acordo com a natureza de seu espírito, você está procedendo também. Você está transgredindo as leis do Senhor, a palavra de Deus. Por quê? Porque elas não foram introduzidas nas tábuas do seu coração. Mas para que isso aconteça, essa natureza que herdamos dos nossos pais tem que morrer. Ah, sim. Então está aí mais uma vez um novo nascimento em Paulo. Pedro disse, resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. O quê? Herdou a natureza de seu pai, de sua mãe, do seu avô, não é certo? A natureza humana. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19. Então, aí você já está sabendo o que é nascer de novo. O veículo continua sendo o mesmo, porque você agora vai enfrentar o tribunal de Cristo, que é a palavra de Deus, que é a mensagem do profeta dessa era, e vai ler, vai ouvir, e chorar, e rejeitar uma hora, e sofrer dor de parto. Mas eu tenho que deixar minha denominação. Se eu for batizado em nome de Jesus Cristo, crer nesse profeta, ela me excluirá. Assim, ora, mas quando Jesus abriu os olhos do ceguinho de nascença, ele acabou sendo expulso da sinagoga. E o que aconteceu comigo? Isso falou aquele ceguinho também. Nasci evangélico, mas era um ceguinho de nascença, não é? Mas quando veio a mensagem, o que aconteceu? Eu vou dizer a mesma coisa. Vai acontecer com você. Agora, isso não deve ser feito de uma maneira manufaturada, porque existem três classes de crentes que aceitam a mensagem do profeta. Uma é incrédula, outra é manufaturada e outra é verdadeira. E você encontra essas três classes de crentes lá com Jesus. Leia São João capítulo 6. Você vai ver uma classe voltando quando ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Olha, isso é trazer a vida de Cristo para você.
Isso é tirar a seiva velha, orgulhosa, vaidosa, viciada, mentirosa, aquela natureza nervosa, exigente, e colocar aquela natureza de Cristo. Ah, as lições continuam lá. E você não quer esse tribunal, então você vai enfrentar aquele para responder por tudo que você cometeu com esse veículo que você tanto cuidou dele. Não ganhou motorista que se safado, pulem seus carros, eles ficam brilhando, passam ceia. Para quê? Sabe que os veículos têm se tornado durante as noites, as tardes. Para quê? Eles estão bonitos, eles estão lustrados. Para que esses veículos, esses corpos tão manipulados, tão cheios de cosméticos, de beleza artificial? Para que isso? A resposta está aqui. Os pais, os jardins, as avenidas, os veículos respondem. Respondem, o sinal está exposto, só não vê quem não quer, quem está cego. Mas acontece que você está vendo ali, que não é reencarnar, é a sua natureza morrer. Essa natureza velha, vaidosa, mentirosa, adúltera, morrer, então vem a anticristo agora. Então esse é nova criatura. As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Quer dizer, aquele carro estava na mão de um motorista que só ia para a prostituição, para os bares, beber, e subindo os passeios, e atropelando as pessoas e infringindo a lei. Mas logo aquele carro passou para um proprietário diferente, um homem moço, equilibrado, consciente de suas responsabilidades, equilibrado, que não carrega revolta por causa das injustiças dos homens. O que está afetando mais essa juventude? Revolta por causa de injustiça. O cristão nunca está revoltado. Isto é certo, irmãos. Mas agora, então, esse veículo tem um novo motorista, tem um novo proprietário, cuja natureza é totalmente diferente. O veículo é o mesmo, a Maria Madalena era a mesma, sangue e carne, seu corpo era o mesmo, mas os demônios que dirigiam a Maria Madalena saíram dela, e ela então passou a ser dirigida por Jesus Cristo. Então ali a sua natureza morreu, ela nasceu de novo e a vida de Cristo tomou conta dela. Certo assim? O ladrão morreu. Morreu? Sim. E aí daquele que não morreu. Não morreu quando e entrar nesse paraíso hoje. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso aqui quer dizer, hoje mesmo estará comigo no meu reino. Eu terei domínio sobre sua natureza. Eu terei domínio sobre seu espírito, sobre seus sentidos. Você é nova criatura. As velhas coisas que passaram, tudo se fez novo. Isso é batismo do Espírito Santo. Ungindo este novo nascimento. Essa nova natureza. A carne clama por uma coisa, sua alma clama agora por outra, porque ela não é mais sua, a sua alma, não é a sua natureza mais, é a natureza de Cristo. Oh, mas isso é impossível. O que é impossível para os homens é possível somente para Deus. Isto de fato não é uma religião, não é uma autoridade de pastor, não é ninguém que pode
pode fazer, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Oh, Deus te abençoe, ouvinte, porque sabemos que Ele está fazendo uma obra poderosa no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eles tinham oferecido o sacrifício, o cordeiro, e quando ele morreu e entregou o Espírito, ele gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito e a voz aqui, a mesma coisa na sua vida, está vendo? Entregou o Espírito, e quando o fez, o sacrifício foi perfeito, e o paraíso se esvaziou. E os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente e caminharam de um lado para outro na terra e entraram com ele no seu arrebatamento. Davi disse ali: levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos. Ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, e os santos do Antigo Testamento entraram com ele. Disseram: quem é este Rei da Justiça? O Rei da Glória, poderoso em exército, poderoso exército. Aqui entraram eles marchando. Jesus levou cativo o cativeiro, e aqui vem ele com os santos do Antigo Testamento. E entraram pelos novos portões lá em cima e disseram: levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos e deixai entrar o Rei da Glória. A voz veio do interior disse: quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Os portões se abriram rapidamente e Jesus, o conquistador, levou cativos os cativos, aqueles que haviam crido nele, na palavra que veio a eles, ali os santos do Antigo Testamento que se encontravam ali esperando. Ele levou cativos os cativos. Subiu ao alto, apanhou os santos do Antigo Testamento e entrou. Aí está o arrebatamento já passado. O próximo arrebatamento que acontece é, segundo aos Tessalonicenses, para a igreja, a noiva ser ressuscitada, será arrebatada à glória. Nós, os que ficarmos vivos, que são os corpos restantes na terra, não precederemos ou impediremos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará primeiro, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Está vendo? E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Amém. Vamos por de pé, espírito movimento por aqui.
esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma? Desde tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Contarei ao Senhor, porque me tem feito muito, muito bem. Amém. Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, mais uma vez chegamos à tua casa porque o Senhor nos permitiu e pedimos a tua direção, que o teu poder possa cair sobre esta congregação. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, os quais são muitos, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa falar a cada coração nesta noite. Nós pedimos a unção do Espírito Santo, a tua presença, ó Pai, neste fim de noite, nesse começo de noite, o Senhor possa entrar e falar conosco, o Senhor possa permitir que a nossa semana comece na tua presença, assim como queremos que estejamos na sua presença a cada dia. Perdoa os nossos pecados, fala conosco nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar? Vamos cantar o hino 269. Nós vamos lembrar em oração do irmão Emílio, sua família está muito bem ainda, mas cremos que Deus já tem lhe dado a recuperação. 269. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Ervas vêm te assustar, tempestade no mar, na montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão em ti pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas em par, no deserto ao novo mar. Eu mesmo
e navega com fé em Jesus. Então tu terás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando perdes, vais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tira, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois não muda e não. Amém? 306. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, e por ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, seja por caminhos duros, espinhoso e inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde me mandar irei. Quando terminar a vida, vida minha triste vida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei.
5. Se tu, minha alma, a Deus suplica. Se tu, minha alma, a Deus suplica, e não recebe, confiando fica em suas promessas, e são muitas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Deus de todos teus mares calma e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve a dois vinda, o dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, graças a Deus. Antes de nós cantar o nosso último hino, pedir para o meu amigo de falar aqui uns 5 minutinhos para nós, e depois eu vou cantar mais um hino, é a parte que iríamos para a pregação. Graças a Deus, nós estamos aqui esta noite, mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus. Como sempre, bom é ouvir a palavra de Deus, porque no mundo em que nós estamos vivendo, nós bem sabemos que o mundo jaz no maligno. Por todos os lugares que a gente vai, nós encontramos e vemos com nossos próprios olhos Satanás trabalhando também. Mas isso porque ele sabe tão bem que o seu tempo também está próximo. Assim como está bem próximo o arrebatamento da noiva do Senhor. Então, mais do que nunca, nós devemos dar as mãos e unirmos a nossa fé em combate contra esse espírito maligno das trevas.
nós encontramos as Escrituras afirmando que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele nos afirma assim, dizendo: a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. No capítulo 5, verso 1, ele continua dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo, ele tinha sabedoria disto, como disse no culto passado, que Paulo, ele era um pregador cheio do Espírito Santo, sem rodeios algum. Ele falava a verdade. E nós encontramos também nas mensagens o profeta de Deus falando a mesma coisa e afirmando, ele dizendo: se Paulo estivesse aqui, ele confirmaria tudo isto que eu estou falando agora. Nós encontramos que o mundo é mau, as coisas aí fora estão de uma certa maneira que não tem mais lugar para onde a noiva de Deus se encostar. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu, aonde o Senhor Jesus foi preparar morada para nós. Nós estamos lutando e fazendo as mesmas coisas que a igreja primitiva tinha feito no passado. Eu posso imaginar quando Paulo se encontrou com Pedro ali e aos demais apóstolos que estavam presentes. Os irmãos podem fazer uma avaliação em sua mente. Que encontro maravilhoso foi aquele! Homens de Deus, cheios do Espírito Santo, falando com ousadia, combatendo as obras das trevas. Eu posso, pelos olhos da fé, Paulo conversando com os demais ali presentes, Pedro, João, Tiago e os demais que ali estavam, certamente eles conversavam a respeito de Jesus, porque o assunto deles era só a respeito do Rei da Glória, porque eles tinham conhecido e andado com ele. Mas Paulo não ficou para trás, ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus Cristo, dizendo as mesmas coisas que os apóstolos disseram. Vamos ver alguns parágrafos da mensagem: o conflito entre Deus e Satanás. Houve um conflito, desde lá do céu, Satanás trouxe a terça parte das estrelas do céu, que eram os anjos, mas o nosso Deus foi vitorioso. Ele, sendo infinito, ele sabia que Satanás ia levantar contra ele o seu calcanhar. Como também ele sabe, sendo infinito, que nós estaríamos aqui esta noite em poucas pessoas, mas o que nos importa é que o Senhor Jesus está aqui em espírito e em verdade.
Nós encontramos aqui o mensageiro afirmando no parágrafo 8: mas bem, do outro lado do rio há um grande lugar. Já parou para meditar nisso? Ele aqui, neste culto, o profeta, olhando para aquele povo, ele dizia: eu conheço, você é fulano de tal, não é? Sim, pois é, eu te conheço desde aquela época que você foi a primeira vez no culto. E ele começou a citar o nome das pessoas que ele lembrava. Aí ele entra a mensagem dizendo: mas bem, do outro lado do rio há um grande lugar. É isto que estamos buscando, e não é apenas porque eu tenha ficado velho que penso sobre isto. Comecei a falar sobre isso quando eu era simplesmente um pequeno rapazinho. Sobre isso agora, quando eu era simplesmente um pequeno rapazinho, um jovem, bem no auge da vida, eu cria que ali havia uma terra em algum lugar. Estamos indo naquela direção. Estou bastante contente por isto. Você está contente? Eu sei que você está contente, porque você sabe para onde você está indo. Nós sabemos que há muitas pessoas que estão partindo desta terra sem saber para onde estão indo, mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela conhece o caminho e sabe para onde vai. Você sabe, eu não falo muito sobre o que não acrescenta nada, especialmente quando estamos apenas conversando. E outra noite eu estava pregando, creio que foi no tabernáculo, e atingi algo que tem feito para mim muito mais bem do que qualquer coisa que já pensei desde que converti. E aquilo foi, talvez eu repita novamente, se não tiver problemas. Sei que vocês sabem para onde estou indo, mas era aquela evidência da salvação. Vem, ele pergunta. Aquilo simplesmente me atingiu de um lado para o outro, e eu apenas tive um curto e bom momento sozinho. Você sabe, simplesmente ali pensando a respeito disto. Ele estava pensando naquele lugar. E aqui está o que aconteceu. Eu passarei isto para vocês em 1 minuto. Estava pensando a respeito. Nós somos proprietários de todas as coisas. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Eles dizem que nós somos um bando de loucos. Vocês sabem. Mas mesmo assim, depois de tudo nos pertence. Veja, vem, e nós podemos. Esta é a razão de agirmos um pouco esquisitos. Vê você? Somos herdeiros de todas as coisas. Vê como isto é maravilhoso. Sabemos que somos herdeiros do Criador, do Deus infinito, do Deus todo-poderoso. E estava pensando, nós possuímos amor, alegria, coragem, nós possuímos fé, longanimidade, bondade, paciência, mansidão. Veja quantas qualidades o cristão tem em sua vida,
em sua vivência aqui, frutos dignos, frutos que eles receberam do Senhor nosso Deus, o nosso Pai. Você não pode comprar isso com nenhum tipo de dinheiro. O dom de Deus não se compra com dinheiro. Aqueles que são filhos e filhas de Deus, eles são comprados com um bom preço. O sangue do Senhor Jesus Cristo, que verteu ali na cruz do Calvário. Eles foram comprados por um bom preço. Vá até ali e me traga 25 centavos de paciência. Vê você? Simplesmente não poderia fazê-lo, mas mesmo assim, Deus nos dá isto. Nós possuímos isto. Esta é a nossa posse. E então, compre para nós um pouquinho de fé. Nós estaríamos dispostos a dar tudo o que temos por um pouquinho de fé. Vê você? Mas isso nos é dado e tudo é de graça, vindo do Senhor. Não é isto maravilhoso? Devemos nos alegrar. Devemos agradecer a Deus por Ele ter nos dado tudo de graça: a salvação, a fé, a paciência, os dons espirituais. Nós não tínhamos méritos nenhum, mas a graça de Deus nos tem alcançado. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão aqui presentes e aqueles também que nos ouvirão através da internet. Que Deus abençoe a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estava me esquecendo. Aí eu vai cantar. E eu estou bem cantar.
Amém. Graças a Deus. É assim mesmo. Devagarinho. E nós vamos vencendo. Vamos cantar o nosso último hino. 356. 356. Em fervente oração, tens o meu coração, na presença de Deus derramar, com a só voz destruir o que estás a pedir. Quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, maravilhas de amor te fará o Senhor, seu enquanto atendendo a oração que aceitar, seu imenso poder irá socorrer. Quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, se orares sem teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Amém? Vamos pôr de pé. Somente crer, somente crer.
crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém? Vamos abrir a nossa escritura no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Senhor Deus, esse é o princípio da nossa fé, é a nossa base, é o princípio cristão. A Bíblia disse que Abraão é o pai da fé e ele foi justificado porque ele creu em Deus. E aqui está o povo que alega que crê no Senhor. Então, ó Pai, que o Senhor possa nos dar esta confiança nesta noite, através do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos. Amém. Podeis nos assentar. Texto conhecido, mas me chamou a atenção. Às vezes, já notaram como a gente deixa as coisas de Deus comum demais? Não sei se os irmãos conseguem entender. Porque às vezes nós citamos passagens bíblicas e vira um costume. E chega uma hora que aquilo acaba na mente humana não sendo nada. Apenas é uma frase falada, um provérbio humano. Acaba sendo talvez um ditado popular, mas é uma coisa profunda. Nós estamos falando da palavra de Deus, e nós temos que ter o primeiro cuidado que o cristão tem que ter na sua vida é não deixar as coisas de Deus rotineira, não fazer com que isso vire um costume, mas você tem que colocar sentimento em cada leitura da palavra de Deus. Você tem que conversar realmente com Deus. Não é apenas pegar essa escritura e ler, que nós lemos aqui, e aquilo se tornar algo natural. E é o que eu falo, nós perdemos a consciência da importância que é a palavra de Deus. Porque nós estamos acostumados. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E isso vira um costume nós citar isso, mas nós não entendemos a profundidade que é isto. Você está entendendo que nós somos baseados em fé? Que a Bíblia disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui está dizendo para nós crermos naquilo que nós não vemos, para nós crermos naquilo que nós não sentimos, para nós segurar na palavra de Deus, e aquilo se torna tão natural para nós. Não. Vamos crer, vamos orar, vamos tomar a ceia, mas aquilo acaba virando costume, e não poderia ser assim. Sabe por que Pedro saía na rua pregando quando recebeu o batismo do Espírito Santo? Porque João saía na rua, Felipe saía na rua e não tinham medo de ser mortos, porque eles realmente criam naquilo que eles estavam pregando. O irmão Brando, quando ele ia orar pelos enfermos, ele realmente cria naquilo, por isso que ele não tinha medo de orar, por isso que ele não tinha medo de expor a fé cristã. Essa mensagem, olha, ela é muito profunda.
O irmão Brando está mandando a gente tirar os olhos das coisas naturais e olhar para a promessa de Deus. Nós estamos buscando, muitas das vezes, pagar promessas. Ouvimos hoje o texto. Mas nós não temos que pagar promessas, nós temos que cumprir, crer na promessa. O Brando diz aqui no parágrafo 89 dessa mensagem: olha, Abraão, quando lhe foi pedido que peregrinasse em uma terra estranha e procurasse a promessa, ele nunca duvidou da promessa. Ele nunca duvidou da promessa. Ele não tinha nada, ele só tinha a palavra de Deus. Mas se você crer, a palavra de Deus é suficiente. Do contrário, nós não estaríamos aqui nesta noite. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia, então você tem que crer nisso. Que aqui está sendo plantada uma semente, que ela tem que brotar, que ela vai cair em terra boa. Ele nunca duvidou da promessa. Você já pensou nisso? Se nós duvidarmos da promessa, como é que nós poderemos fazer uma obra para Deus? Como é que nós podemos fazer esse trabalho que estamos fazendo aqui se nós não crermos nesse trabalho? Como é que você pode vir à casa de Deus se você não crê em Deus? Como é que você pode ler a Bíblia se você não crê que Ele realmente fará aquilo? Vamos ler a Bíblia como um costume. É um bom costume? É, mas você tem que crer aqui. A pergunta é: nós realmente cremos? Ou nós pensamos que cremos? Nós realmente confiamos em Deus? Ou nós pensamos que confiamos em Deus? Abraão só tinha a palavra de Deus que falou com ele. Mas sabe, ela é insuficiente. O apóstolo vem e fala aqui: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. Entende? Deus falou a palavra e ele creu na sua palavra. Nós ouvimos ontem lá em Canoinhas, o pastor José Carlos pregou, e nessa mensagem o Bruno vai entrar com a mulher cirofanista. E quando Jesus disse que não era lícito jogar o pão da mesa dos filhos aos cachorrinhos, ele disse: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do seu Senhor. Jesus olhou para ela e disse assim: esta é uma boa. Ele diz assim: por esta tua palavra o demônio saiu da tua filha. Aí o profeta de Deus disse: e esta é uma boa coisa a se fazer. Fale boas coisas e isso expulsa o demônio. A palavra tem poder. E Jesus diz: por esta tua palavra. Ela creu que ela ia alcançar aquilo que ela precisava quando ela chegasse em Jesus. Só que ela teve que lutar um pouquinho mais, porque às vezes ela chegou na presença de Jesus. Você entende isso? Ela chegou na presença de Jesus, mas Jesus não deu aquilo que ela queria de imediato. Jesus falou que aquilo não era direito dela, chamando ela de cachorrinho. Mas ela não deixou de chamar ele de Senhor. Disse assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Nós chegamos em Jesus, mas muitas vezes saímos sem aquilo que precisamos, porque nós não cremos. Ela sabia que ele podia dar aquilo. Não importava se ele havia a ofendido.
aquela migalha era suficiente para ela. Assim como aquelas migalhas eram suficientes para Ruth. Onde Boaz falou: deixa cair um pouquinho mais de espiga, as migalhas de espiga a mais para ela. Mas Jesus, ele tem uma mesa preparada para os seus filhos. Depois daquilo, como o pastor Zé Carlos disse ontem, ele virou a mesa para ela. Ele virou a mesa para os seus filhos. Há uma boda do cordeiro esperando por nós. E tem uma mesa preparada. O cristão olha para o invisível. O cristão olha para o invisível. Tomé, por que agora veste tu crer? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Lembre-se, vocês são dotados de 5 sentidos. Um deles é a visão, mas vou provar para você: sua visão não vê tudo. Entendeu? Aqui, esta manhã, podemos dizer esta noite, bem nesta sala agora, há representações vivas de criaturas nestas salas. Há vozes vivas nesta sala. Se não, então vá, liga a televisão e veja se não há pessoas de toda a nação que estão sendo representadas aqui nesta sala esta manhã, eu digo esta noite. Mas com os olhos naturais você não consegue enxergar essas ondas, porque os seus olhos naturais não conseguem captar a frequência de onde as ondas de rádios, as ondas de televisões passam por aqui, vozes passando. Você tem visão, você tem ouvido, mas você não consegue captar esta frequência, porque você precisa de um receptor. Há vozes vivas nesta sala. Se não, então vai ligar a televisão e veja se não há pessoas em toda a nação que estão sendo representadas aqui nesta sala esta manhã. Suas imagens, seus seres estão passando por esta sala. Isso é verdade, porque a única maneira de você saber disso é um transmissor para pegá-los e transmiti-los à realidade, para captar esta onda da televisão, do rádio e transformar a imagem para que você possa ver. Aí o profeta vem e fala assim: e a única maneira pela qual a igreja saberá que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é entrando naquele transmissor. É entrando naquele transmissor. É mudando aquela frequência, como Eliseu falou para Deus a respeito do moço: Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do rapaz, porque ele não está enxergando o que eu estou enxergando. Se nós fôssemos espirituais, nós sempre enxergaríamos diferente as coisas. Eu sei que nesta noite que Deus está trabalhando conosco. Eu sei que Deus está trabalhando conosco. Segura-se nisto. Entre nesse transmissor. É um trabalho. Deus está trabalhando com você. É na sua casa. Deus está trabalhando ali. As crianças na escola. Deus está trabalhando ali. É aqui na casa de Deus, nesse lugar. Deus está trabalhando com a sua vida. Vamos confiar nisso. Não vamos se apartar disso nem um minutinho. Vamos continuar pregando da maneira que sempre pregamos, com mais dedicação. Vamos manter a ordem da igreja da maneira que sempre mantemos. Soltar os programas, cantar, orar, com mais fervor. Porque Deus está trabalhando. Ele tem a hora certa de trazer as pessoas, tem a hora certa
deixar. Foi como que Deus falou. Jó falou para sua esposa: Deus dá, Deus tira, Deus deu, Deus tirou. E louvado seja Ele por isso. Aleluia. É por isso que eu canto tanto aquele corinho, te agradecendo por sua bondade. Com tudo isso, Deus é bom. E a única maneira pela qual a igreja saberá que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, entrando naquele transmissor, o sangue que transmite nossos pecados para longe de nós e nos traz através daquele abismo para a presença de Deus, sendo filho de Deus, nos quais Ele se representa. Ele derrama no sangue, nós mergulhamos naquele sangue, aquilo permite que nós possamos chegar à sua presença. Oh, que sangue poderoso, que pode fazer com que nós possamos chegar na presença de Deus, aonde um querubim, a criatura mais próxima do trono, que nunca pecou, não pode olhar para o altar, porque a Bíblia diz que eles têm as asas que cobrem os seus rostos, que cobrem os seus pés, com duas voam. Mas ao Filho de Deus, o véu rasgou-se, através desse sangue você pode chegar no altar, e a Bíblia diz: peça o que quiser, diga a palavra certa, como foi que amarrar de mãos, fale o que você precisa. É dinheiro, é a cura da tua irmã. Não, eu preciso que meus filhos sejam salvos, eu preciso que meus irmãos sejam salvos, que meus parentes sejam salvos. Vamos confiar nisso. Deus está trabalhando através de nossa vida. E como o diabo tem tirado a atenção, as pessoas arrumam tempo para tudo, mas não conseguem arrumar tempo para vir na casa de Deus. Não conseguimos arrumar tempo para fazer os nossos cultos dentro dos nossos lares. O diabo desanima as pessoas de chegar na casa de Deus. Hoje eu vou, quando começar a surgir uma coisa, não vai dar para vir. Mas creia, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Oh, que grande coisa se olhássemos para isso nesta manhã. Esqueceríamos as diferenças das coisas que estão no mundo hoje e as coisas que as outras pessoas procuram, e os grandes números e assim por diante. Estão olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. O autor e consumador de nossa fé. E a única maneira, agora lembre-se, toda a armadura cristã é sobrenatural. Se você é um cristão, toda a nossa armadura é sobrenatural. Você diz ver é crer. Você nunca pode ser um cristão se acreditar nisso. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E sem fé, irmão, nós não podemos agradar. Vamos crer. Vamos crer nesse trabalho, vamos crer em nossas vidas, vamos crer que Deus está trabalhando. Vamos levantar a cabeça e dizer, olhando para o alto: você não pode ser um cristão e precisar ver a coisa. Toda a armadura de Deus é sobrenatural. Amor, gozo, paz, fé, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade e Espírito Santo, tudo é invisível. O cristão não olha para o que vê com os olhos,
ele olha para o que vê com a sua fé. Aleluia. Ó Deus, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me a esperar e confiar no Senhor. A sua fé só pode ser baseada em uma coisa, que é a palavra. Amém? Agora me sinto como Batista gritando: se Senhor vê, quando você chega a essa palavra, essa é a coisa viva, essa é a palavra. Quando sua mente e olhos podem estar fixos nesta palavra e focalizar nisso até que você veja exatamente o que Deus está fazendo, que coisa maravilhosa. Senhor, permita-me ver o que tu está fazendo com meus olhos da fé. Abraão ouviu isso. Viu? Ele não olhou para nenhum mal entendido de promessa. Olha, mas essa profecia aqui tem uma falha. Ele não olhou para isso, ele não olhou para a sua condição. Ele apenas creu naquilo que Deus falou para ele. Vai lá, Abraão, vem aqui, larga tudo que você tem e vem para um deserto aqui procurar uma cidade que eu vou lhe mostrar. E olha, eu vou te dar um filho porque... Mas Abraão olhou a dificuldade, ele nem lembrou que ele tinha 75 anos. Ele não lembrou a sua dificuldade. Ele simplesmente queria ouvir algo de Deus naquele dia. Jacó, ele não descansou enquanto ele não ouviu algo de Deus naquele dia. Ele não lembrou. Ele falou: eu tenho que alcançar algo e só você pode me dar. Eu tenho que me encontrar com meu irmão amanhã e eu não vou sem que você me dê um sinal que tu estás comigo. Aquela mulherzinha, minha filha precisa de cura e é só você que pode dar isto. E ela não descansou enquanto ela não saiu aquilo que precisava. E se ele tivesse olhado e dito: aqui estou com 75 anos, e tal voz falou comigo e disse que eu tenho um filho com a minha esposa. Ela tem 65 anos, cerca de 15, 20 anos após a menopausa, o que ele teria feito? Mas o que ele fez? Ele nunca prestou atenção às coisas naturais. Ele olhou para o que Deus disse, tornou-se uma realidade para ele, até que ele não viu mais nada além do que Deus disse. Ele deixou sua casa, ele se separou de toda a incredulidade, qualquer coisa que tentasse afastá-lo, ele se separou para poder andar sozinho. Isso é o que todo crente genuíno tem que fazer. Separe-se desses incrédulos e descrentes e caminhe com Cristo. É vida para você. Aleluia. Você sabe que as pessoas não creem nem no que elas dizem? Elas falam: eu vou te fazer uma visita, e elas não vêm. Mas você sabe quando você levanta de manhã, o profeta vem e fala assim: como é que você fala? Eu vou trabalhar e à noite eu estou aqui de volta. É porque você crê naquilo, você vai lá e faz. Mas quando se trata das coisas de Deus, ela fala: eu vou te fazer uma visita, eu vou na casa de Deus. Elas não creem, estão deixando de crer. Estou falando, as coisas de Deus perderam sentido, se tornou natural dizer isto. Tornou-se natural falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê.
segurar na promessa. A mulher que recebeu o filho através da palavra do profeta, quando chegou diante dele, e ele perguntou: está tudo bem? Ela disse: está sim, mas meu filho está morto. E ela sabia que precisava levar um profeta para casa. Oh Deus, permita-me crer nesta palavra. Elias, quando foi desafiado, ou quando desafiou os profetas de Baal, depois que os profetas fizeram lá o que quiseram, o dia inteiro, e nada de trazer o fogo sobre o sacrifício, Elias, quando foi a vez dele, a primeira coisa que nos diz muita coisa, ele consertou o altar. Ele pegou 12 pedras e fez o altar. Aquilo nos diz muita coisa. Nós precisamos consertar o altar. Aquilo representa arrependimento. Aí ele mandou colocar o sacrifício que é Cristo. Mandou derramar água, representando como o sacrifício tem que ser lavado, que nós temos que ser batizados. E após disso veio o fogo, que é o batismo do Espírito Santo. Vamos consertar o nosso altar, vamos crer na obra que Deus nos colocou. Aleluia. Deus nos ajude. Se puder, e Abraão fez assim, e 25 anos depois, o encontramos ainda acreditando na mesma promessa, porque havia focado sua mente na vontade de Deus, pela palavra de Deus, e creu nela. Se pudéssemos nos concentrar no plano de Deus, no que Deus quer para nós e no que Deus prometeu, e deixar tudo mais de lado, não importa quanto tempo demore, apenas continue acreditando. Aleluia. Quem deu a promessa? Vamos parar por aqui. Deus está trabalhando. Vamos crer nisso. Deus está falando conosco. Deus está fazendo a sua obra. Ele só precisava de um Jonas lá no lugar certo. Não era fugindo, pegando um navio, ao contrário. Ele precisava de Jonas, era onde, no lugar certo, aonde ele queria que ele pregasse para o arrependimento daquela nação, daquela cidade. Ele precisa de apenas nós no lugar certo, no posto de dever, crendo e orando e cumprindo o seu mandamento. E os frutos virão. Senhor, com todo o meu coração, eu sei que Tu tens trabalhado no nosso meio, porque do contrário nós já teríamos desistido e não teríamos prosperado no Teu ministério. Deixa-nos esperar e confiar naquilo, Pai, e fazer a obra que Tu pediu para que nós fizéssemos neste lugar. Eu coloco agora, Pai, cada irmão que tem os ouvidos e nos ouvirão através da internet, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Ajude o irmão Emílio, sua casa, dele saúde. Ajude, ó Pai, a minha avó ali, dele saúde. E aqueles que virão, Pai. O Senhor fez uma oração para aqueles que não estão aqui. O Senhor lembrou de nós e lembrou deles também. Ele disse: olha, e não oro só por esses que estão aqui, mas aqueles que virão e crerão em Tua palavra, que virão a mim. O Senhor esperou por mim, e eu creio
mergulharmos no sangue do Espírito Santo e podemos, do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, e podemos sair fazendo a sua obra. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a confiar na tua promessa e unja-nos o teu Espírito Santo, e aquilo que precisamos, cremos que temos recebido em nome de Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Amém? Abençoe o outro. Quinta-feira estaremos aqui em culto de oração e domingo que vem, culto de Santa Ceia. Que a graça de Deus seja com cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.